E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu queria compartilhar um caso com vocês interessante de uma paciente de 60 anos que veio comigo, e ela é uma paciente hipertensa, tem problema de colesterol, obesa, tabagista já há 25 anos, uma média aí de 10 cigarros por dia, e etilista também. E ela no ano passado, em setembro do ano passado, ela realizou um procedimento no coração. Ela fez uma angioplastia, descobriu em exames de rotina que estava com obstrução importante, grave, das artérias do coração, e ela teve que fazer a angioplastia coronariana, que é o procedimento para desentupir essas artérias, e ela teve que colocar 4 stents para desobstruir e reperfundir essas artérias. E esse ano agora, no mês passado, ela fez um procedimento, uma angioplastia, agora no membro inferior direito, na perna, para desentupir uma artéria que estava ocluída na perna direita, a nível tibial ali. E quando ela veio hoje no consultório, eu perguntei para ela: você sabe exatamente por que você tem esses entupimentos, que você teve esses entupimentos? Eu perguntei para ela: você já se perguntou por que você apareceu esses entupimentos graves? Ela estava com risco iminente de ter um infarto. E eu perguntei: você já se perguntou por que você teve esses entupimentos que apareceram, esses entupimentos nas suas artérias do coração, e também por que apareceram esses entupimentos na artéria da perna? E ela não soube me responder. Eu não sei se ela se negou a responder e ela sabia, ou se ela realmente não tinha se tocado ou não sabia. E aí, gente, o que chama atenção, a gente sempre fala dos fatores de risco para entupimento das artérias. Uma pessoa não infarta sem motivo. Normalmente tem motivos, fatores que estão causando esses entupimentos, que acontecem de forma lenta, silenciosa, até que um dia causa uma oclusão aguda por uma trombose aguda. E aí causa um infarto, se for no cérebro causa um AVC, um derrame, se for numa perna pode causar uma obstrução aguda, até ela pode ter risco de amputar a perna, ter que perder a perna, né? E ela não sabia. E nesse caso específico, ela não era assim uma grande obesa, e a pressão dela não estava tão alta, não estava descontrolada, nem o colesterol, nada. Mas o cigarro, ela não tinha ideia, ou se recusava a acreditar que era o cigarro que estava causando isso. Eu até peguei bem firme com ela, conversei bastante com ela, da necessidade, da urgência que ela precisa de parar de fumar. Ela fuma mais ou menos uma média de 10 cigarros por dia, e há 3 anos ela esteve comigo e ela estava fumando a mesma quantidade. Gente, cigarro não dá para você se iludir e achar que não vai ter custo, não vai ter um preço que você vai pagar por isso. Seja um risco de ter um infarto no coração, seja o risco de um AVC, seja o risco de uma enfisema pulmonar, uma bronquite crônica no pulmão, porque destrói o pulmão literalmente, seja o risco de um câncer. Ela estava se queixando inclusive de uma garganta irritada, uma dor de garganta, e ela também não sabia, estava perguntando até de encaminhá-la para um profissional para ver, mas existe o risco até de um câncer do trato digestivo, um câncer até da garganta, do esôfago, do estômago, por causa do cigarro. Então, entre os outros fatores também, a questão da pressão, do peso, que ela tem que emagrecer, manter a pressão controlada e manter o colesterol, cuidar do colesterol dela na alimentação, é fundamental a cessação do cigarro, parar de fumar. Mais um caso desse, porque ela descobriu em exames de rotina, mas muitas vezes a pessoa não tem essa sorte e acaba tendo um infarto ali agudo e depois vai tratar as consequências, o estrago já feito, ou se tiver um derrame vai ter que conviver com o derrame depois, com as suas sequelas, ou se no caso de uma obstrução de uma artéria da perna, o risco de amputar a perna, depois não tem volta. Então, pessoal, o cigarro é um veneno, entendam isso de uma vez e interrompam, parem de fumar, ou parem de uma vez, de uma forma abrupta, se conseguir, se não, pelo menos vai reduzindo gradativamente a quantidade até parar totalmente, depois de semanas ou alguns meses, mas que tem que ter essa intencionalidade de parar, não pode se conformar, é assim mesmo, eu não consigo parar e fica por isso mesmo, não, você precisa combater, você precisa fugir do cigarro, por mais que exista a questão química, procure uma ajuda para algum medicamento que possa ajudar você a diminuir a vontade de fumar, mas faça um esforço
enorme para que você consiga parar, para que você consiga diminuir os riscos de ter eventos graves como esses que eu citei, tá bom? Outra coisa importante, cigarro eletrônico, gente, isso é uma ilusão, vocês sabem disso, no fundo as pessoas sabem. Os jovens fumam cigarro eletrônico hoje como se fosse uma coisa inofensiva, não é, gente. Hoje o cigarro eletrônico com esses sabores, cores diferentes, esses vapor da vida, isso é uma ilusão, isso é uma forma mais charmosa de você continuar fumando e colocando substâncias tóxicas dentro do teu organismo. Isso também vai ter um preço ali na frente. Não se iludam, gente. Cigarro eletrônico faz tanto mal quanto cigarro normal. Isso tem dezenas de estudos mostrando isso aí. Tá bom? Então o meu recado de hoje é esse. Cuidem-se, gente. Cuidem da saúde, para que vocês não venham ter que cuidar depois, já em situações mais complicadas, já com sequelas às vezes irreversíveis. Tá bom? Um abraço aí, siga a gente aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, e a gente está junto aí, disposição no consultório para ajudar vocês aí no que for preciso. Um abraço, fiquem com Deus.